Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10.3. O sacrifício mais agradável a Deus. Então, se no momento de apresentar a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa o teu presente ao pé do altar, e vai antes te reconciliar com o teu irmão, para depois voltares e fazer a tua oferta. Mateus, v. 23-24. Sejam bem-vindos aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o item 3 do capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. A começar nossos estudos, vamos observar o que os espíritos dizem a Kardec na codificação espírita, sobre os sacrifícios humanos e animais, feitos no passado por povos antigos, que acreditavam estar oferecendo a Deus honras e oferendas dignas. O Livro dos Espíritos, questões 669 e 673. Sacrifícios. 669, remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito, e eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, já que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem, primeiro, animais e, mais tarde, homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser, com relação a Deus, entre homens ignorantes. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem, sequer, de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto, mediante a destruição inútil de suas criaturas. 673 não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusiva quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Comentário. Fica claro nessas questões, que o sacrifício mais agradável a Deus, não é o sacrifício da matéria, do dinheiro, das palavras belas e das vestes brilhantes, como se acreditava no passado. Mas sim, o sacrifício do espírito, o sacrifício do orgulho, o sacrifício do egoísmo e da vaidade, assim permitindo exaltar no espírito as qualidades da caridade e do perdão, o trabalho de amor ao próximo. Carregar a própria cruz e seguir Jesus, este é o sacrifício digno para Deus, pois diminui o egoísmo e cresce a caridade no imo ser. O cristão não oferece presentes materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas nem por isso o preceito tem menos força para ele. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Allan Kardec. Sacrifícios.
Um cristão genuíno visitou um faquir que se declarava interessado em sofrer para conquistar o reino de Deus. Após saudá-lo, o recém-chegado indagou: "O senhor está realmente empenhado na busca do reino dos céus, padecendo sobre aguilhões?" "Sim", disse o homem, "devo permanecer muito tempo por cima dos espinhos que me dilaceram para conseguir entrar na divina graça." Porque o interlocutor silenciasse, o faquir perguntou: "O amigo, acaso, tem outros recursos para que eu possa alcançar os fins que desejo?" O visitante esclareceu: "Respeito seu modo de crer, mas admito que encontraremos mais depressa o caminho do reino, em nos dedicando às boas obras e servindo aos semelhantes, por amor a Deus, suportando, sem reclamar, os espinhos das críticas e das injúrias de todos aqueles a que procuremos prestar esse ou aquele benefício." Só então o faquir se ergueu do leito de farpas e começou a pensar: Emanuel. Oferendas. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo. Hebreus 7:27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes, pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação, perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbolos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos e, sim, abraçou, ele mesmo, a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Emanuel. Trabalho e sacrifício. Filhos, todo trabalho é santo, contudo, é forçoso não esquecer a santidade maior do trabalho de sacrifício na exaltação do bem. Quando tudo parece obstáculo intransponível. Quando a dificuldade econômica nos exaurir as últimas energias. Quando a enfermidade parece eliminar-nos todas as forças. Quando a solidão nos envolve em seu manto imponderável de cinza. Quando a calúnia nos fere, de rijo, ameaçando prostrar-nos o coração. Quando a maioria dos companheiros nos estende o fel da dúvida em troca de nossas esperanças mais belas. Quando a tentação nos cerca o espírito necessitado de segurança, ofertando vantagens materiais à custa de nossa deserção do dever a cumprir. Quando o desânimo, por frio doloroso, busca entorpecer-nos as fibras mais íntimas. Quando o cárcere de nossos testemunhos se ergue, aflitivo, portas adentro de nossa própria casa, aprisionando-nos em superlativo sofrimento moral. Nesses minutos supremos, é preciso trabalhar mais confiando-nos à bênção divina, que brilha, infatigável, no trabalho maior. Trabalhar, sim, porque é trabalhando no bem de todos que enxugaremos as próprias lágrimas e venceremos as próprias fraquezas, de modo a que todo o mal nos esqueça, por invulneráveis às arremetidas da sombra. Filhos, não vos deixeis abater diante da luta. O apostolado da redenção inclui todas as dores. Lembremo-nos de que, perseguido e tentado, Jesus trabalhou sempre. Ainda mesmo na cruz, à frente da morte, trabalhou na obra do perdão sem limites. E não nos esqueçamos de que é pelo trabalho que poderemos responder ao divino apelo que, há muitos séculos, fluiu da divina palavra: sê fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Apoc. Batuíra. Comentários finais. Quando nos encontramos em dúvida, devemos sempre lembrar que o certo a se fazer é sempre o bem. O bem da renúncia, que transforma o ególatra em trabalhador ativo no bem.
O sacrifício do nosso tempo em transformar nossos sentimentos, o sacrifício de superar nosso orgulho e estender a mão de forma sincera para aquele que um dia foi nosso agressor. O sacrifício, enfim, de se doar pelo próximo, se aproximando do amor ágape, que é a caridade, permitindo-se faça a vontade divina em nossas ações, trabalhando e amparando, sempre. A dádiva difícil. Não avançarás ao longo do caminho, sem doar algo de ti mesmo. Aqui, é o companheiro que te roga assistência fraterna. Além, é o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Agora, é o amparo aos desvalidos. Depois, é o socorro aos enfermos. A maneira da embarcação que distribui os valores de que se enriquece, espalharás, seja onde fores, os bens que o Senhor te confia. O pão, a moeda e o agasalho são recursos da terra em tuas mãos. Fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Atenta, contudo, para a dádiva difícil que sai do coração. O próprio sacrifício, em favor dos outros, é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Apaga-te para que a luz do próximo seja vista. Dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Jesus, transmitindo as bênçãos do céu de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha, mas aceitando o supremo sacrifício de si mesmo, na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior. Emanuel. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 3, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, questões 669 e 673, Allan Kardec. Recados da Vida, capítulo 6, Emanuel. Pão Nosso, capítulo 139, Emanuel. Paz e Renovação, capítulo 24, Batuíra. Mais Perto, capítulo 10, Emanuel.